Esse é um podcast para empreendedores e gestores. E todo mundo que atinge um cargo de liderança sabe que o grande desafio é a gestão e o cuidado de pessoas. Deixa eu trazer um dado de spoiler aqui para vocês. Em 2024, nós tivemos o maior número de afastamentos de trabalhadores por saúde mental no país. Nos últimos 10 anos, foram 470 mil colaboradores afastados no país. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Tá aqui comigo Edélcio Giacomassi. Giacomassi, obrigada por ter aceitado o meu convite. Antes de eu te apresentar, queria deixar esse agradecimento. Achou uma brecha na tua agenda, né? Eu é que tenho que agradecer, Milena. Agradeço imensamente o convite. É um prazer muito grande. Bom, ainda mais um tema desse, né? Tão sensível, tão em alta, tão necessário atualmente. Organizações saudáveis. Exatamente. Para a gente ter organizações saudáveis, temos que ter o que, acredito? Pessoas. Pessoas saudáveis, líderes saudáveis, né? É verdade. Condições de ambiente de trabalho saudáveis. É um conjunto de várias coisas que tem que ter para se ter o sucesso de ter uma organização saudável. Essa equação não deve ser simples, né? Não. Porque só se fossem só pessoas e as pessoas fazem o ambiente faz resultados, e do outro lado você tem a pressão por esses resultados que caem nas pessoas, enfim. Perfeito. Mas deixa eu dar um passo atrás, porque eu fico empolgada para falar do tema, e eu só falei Edélcio Giacomassi, então vamos simplificar. Primeiramente, Giacomassi, né? Como você é super conhecido aí no mercado. E eu mesmo só te chamo de Giacomassi. Vou te referenciar brevemente para quem não te conhece e depois você se apresenta para as pessoas, tá bom? Falar primeiro assim da tua trajetória e o que te respalda vir aqui hoje falar sobre organizações saudáveis, né? Então, pessoal, o Giacomassi é coordenador de MBAs, inclusive me deu uma oportunidade lá na Unibrasil, na FESP, estamos por fechar a turma também, fica meu agradecimento. Portanto, professor, palestrante, mas acredito que aqui vai contribuir muito a experiência do Giacomassi como consultor empresarial há 40 anos, né? Fora que tu também é conselheiro profissional de organizações, né? Então, dito esses cargos ou esses títulos que resumem muito, enxugam a tua trajetória, conta um pouquinho de você para as pessoas. Bom, então, obrigado, né, mais uma vez, Milena, pela oportunidade. Eu, na realidade, estou há 40 anos em consultoria. E a minha formação justamente foi para ser consultor, né? Então, desde o início da carreira, eu procurei ter uma visão generalista de todas as áreas. Tá. Iniciei na área financeira, fui para a área de recursos humanos, organizacional, gestão estratégica, e comecei a perceber a visualização da organização como um todo. Eu sempre falo, né, para ser um consultor, independente de qual área, tem que ter uma visão primeiro generalista e depois atuar nos pontos principais. Sim. Então, minha trajetória foi passando por diversas carreiras. Ocupei alguns cargos executivos, como gerente regional da Brasil Telecom, também CEO de algumas consultorias, né? E superintendente da Associação dos Amigos do HC, mais recentemente, quando eu fiquei 7 anos. Um trabalho lindo lá, né? Foi muito gostoso e gratificante. Um trabalho que deu resultados maravilhosos para a sociedade, para a área de saúde. Que aí envolve um ganho intangível também, né? É muito lindo o trabalho. Teu legado permanece, com certeza. Eu, pelo menos, vi você implementar algumas coisas lá no Amigos do HC que perpetuaram, né? Que continuam. E coisas bem modernas, como, por exemplo, as lives do Bazar, né? Exato. Então, meus parabéns desde já por isso, porque quando a gente engaja ali numa ação como a do Amigos do HC, depois a gente não abandona, né? Pode abandonar o posto, né? Como, Exato. Se desligar de um cargo, mas a causa fica, né? Fica. Realmente, né? Ficou um legado, foram
7 anos construindo, né, com as modernas técnicas de gestão, gestão por competência, a parte de gestão estratégica, né, da parte de mudanças organizacionais, implantação de compliance, LGPD. E você pegou uma pandemia lá dentro. Pois é, e na pandemia que nós trabalhamos mais ainda à Imagina. distância, implantamos toda a parte desse sistema de decisões à distância, compras, cotações. Então foi um trabalho gratificante que deu um resultado que hoje permanece, Que né, bom. como um legado aí para a área de saúde e para a área de assistência social. Aí depois, se desligando da superintendência, você voltou ao teu original, a tua original ocupação de consultor de empresas, né? Exato. Até na própria associação eu nunca deixei de ser o consultor, É né? E como, verdade, tá como superintendente, certo, mas sempre claro. pensando na inovação, nas Claro, novas tecnologias, claro. construção de equipes, né, Sim, de alta sim. performance, que eu denomino, depois vou falar um pouquinho. Sim. E principalmente a questão do compliance, né, que é muito importante para o terceiro setor ter a Sim. transparência. É verdade. E já como assim, uma coisa que me chamou a atenção até quando você falou dessa trajetória de 40 anos, né, na consultoria empresarial, há 40 anos não se falava de organizações saudáveis, né? Não, era só... Saudável era só que dava lucro, é isso? Exato. Então, eram organizações mais produtivas, né, e Aham. lucrativas. Então, vamos pensar há 40 anos atrás, que tinham sistemas de qualidade que repensavam um pouco sobre a questão da participação humana, né? Não do colaborador, mas começou a pensar também nas pessoas. Certo, Né? aham. Então, tinham várias linhas de trabalho e nós seguimos sempre a linha do desenvolvimento pessoal. Que o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento das equipes é que aumenta a produtividade, a Exato. lucratividade, mas a contrapartida é a satisfação também do colaborador. Certo. Né? Então, não adianta ter uma empresa lucrativa, mas o pessoal realmente estar estressado, ter problema de saúde. Sim. Então, isso não é assim uma gestão que eu vejo que seja adequada, né, Sim. Mas principalmente essa tratando de pessoas. transformação, ela vem de pouco tempo, relativamente. Aham. Vem, e hoje, né, dentro da medicina do trabalho, tem a NR1, que ela já começa a definir claramente o que são os problemas, por exemplo, psicossociais. Eu quero muito falar disso, porque mudou recentemente essa norma, né? Exatamente. Tá, então o que é a NR1? Porque a NR1 em si não é algo novo, né? Mas Exato. houve uma ampliação dessa norma, certo? Onde entraram esses fatores que você agora citou. Então, explica para nós o que é essa norma, como que ela regula as empresas, o que ela já regulava, enfim. Perfeito. Então, as NRs, né, que são as normativas, elas, na realidade, tratavam de tudo que se trata de medicina ocupacional. Tá. Então, desde as questões da própria admissão, da demissão, do acompanhamento do colaborador, acompanhamento médico. Até do exame admissional, Exame demissional. admissional, Tá. exatamente. Tá. E o ano passado foi dada uma ênfase muito grande na questão da saúde psicossocial. Tá. Psicossocial que envolve, né, os assédios, as metas irreais, e aí depois até eu vou falar um pouquinho de cada um, que é muito importante. Tá. Mas deu-se a importância da saúde mental dos colaboradores da organização e principalmente, né, começou a normatizar o que deve ser feito pela organização para que isso não seja um problema futuro, não só para a Sim. organização, mas para as próprias pessoas. Né? Que acaba sendo esse dado que a gente trouxe no início, né? Poxa, 470 mil pessoas se afastaram por saúde mental só o ano passado. 500 mil de pessoas, né? Exatamente. Praticamente. E aí, quando eu li essa matéria, e que é o maior número em 10 anos, o que me chama a atenção? Que 470 mil foram afastados, ou seja, é o limite do limite. A pessoa ultrapassou o limite e não teve outra coisa a não se afastar.
Você imagina esse número se for considerar pessoas na beira desse limite, Exato. né? Pessoas que já estão completamente esgotadas. E eu até sigo uma pessoa nas redes sociais, que é a Isabela Camargo. Sim. Ela fala muito sobre burnout, né? Isso. Imagina a quantidade de pessoas com burnout que não foi afastada ainda, né? Exatamente. Então, a gente está, eu acho, numa sociedade doente mentalmente. Né? Então, até eu tenho outro dado, Então, Milena, me que é traz. muito importante. Aham. Estudos da OMS, Tá. que 15% da população adulta ativa laboral sofre de algum transtorno mental, sofre de alguma doença mental. Então, 15% pensando no universo do mundo, Nossa, imagina. é muita coisa. É muita né? coisa. E a questão do burnout, que eu vejo, ela é já o extremo, né? Em que a pessoa já não tem mais as forças suficientes para poder reagir de uma forma autônoma. Né? O cérebro pifa. Né? Exatamente. Então, é o desânimo, é a questão de não dar mais a importância que deveria dar, a queda da produtividade, é a questão já de não estar motivada ao trabalho Sim. ou às outras atividades. Sim. E tendo o problema principal ocasionado nas organizações, é óbvio que isso reflete também na vida pessoal, na vida familiar, nas relações que tem diante da sociedade. E que muitas vezes causa o isolamento, a depressão e até mesmo as estatísticas de suicídio. Sim, Né? que Então pouco se fala. muito grave isso. É verdade, pouco até se fala desse extremo, né? Porque a mídia nunca pode dar cobertura, muito holofote sobre isso, mas a gente percebe no entorno, né? Exato. A gente percebe quando chega no vizinho, quando chega na casa da gente, um extremo desse. Tá, e aí, então, tu acha, Jacomassi, que, ou até não é um achismo, não sei, mas para mim é porque eu não tenho esse dado. Essa norma passou a contemplar essa questão de saúde mental e dos outros, como é que tu chama? Como é que é? Saúde psicossociais. Psicossociais. Riscos psicossociais, eu tenho minha cola aqui. Isso, riscos psicossociais. Tu acha que foi um pedido da sociedade? Você acha que veio de baixo para cima? Ou seja, a gente está tão alarmado com essa questão de ansiedade, depressão, burnout, que daí a própria força produtiva, os trabalhadores, começaram a exigir de baixo para cima que se olhasse para isso? É um conjunto, porque eu vejo hoje no Ministério do Trabalho tem os dados estatísticos de afastamentos, de pessoas doentes, de queda da produtividade. Nisso. Exatamente. Na verdade, isso é um custo para o governo enorme. Perfeito. Entendi. É o custo do governo que tem que ampliar todo o seu sistema de saúde e muitas vezes do lado psicossocial também, né? Sim. Então, não é só a questão do trabalho em si, mas interfere nas políticas públicas. Sim, sem dúvida. Né? E o custo para o governo também vai aumentando gradativamente. Sim. E isso, além de ter o custo do governo, eu acho que é uma questão humanitária mesmo, né? Sem dúvida. Em que se busca o lucro incessante, ou até mesmo por falta de preparo dos gestores, dos líderes, né? De não saberem, não estarem preparados para gerir pessoas. Concordo. E acabam extrapolando seus limites de todas as formas, por até, vamos dizer, doenças ou pessoas tóxicas que assumem cargos de liderança, de chefia, né? Ou até mesmo de empreendedores que não conhecem os impactos que podem ocasionar numa sociedade. Sabe que teve um episódio, acho que da primeira temporada ainda aqui do podcast, que é legal que um especialista vai trazendo outro, né? O Joacir Martinelli, ele é especialista em liderança, tem livro nessa área e tudo mais. E ele falou aqui que com, sei lá, acho que 30 anos treinando líderes, ele vê que a maior parte dos líderes é bem intencionada. E eles não fazem, às vezes não praticam um assédio ou uma liderança mais tóxica por necessariamente má fé. Normalmente falta de preparo.
E que daí entra, claro, o trabalho dele, de tantos outros profissionais, de preparar essas lideranças para lidarem com pessoas. Porque os líderes muitas vezes tiveram ali uma formação técnica, uma formação de gestão e nenhum preparo para lidar com outras pessoas, né? Então essa tua fala me lembrou e respaldou muito o que ele disse, assim, que é uma falta de preparo mesmo. Exatamente. Então, vamos dizer, uma pessoa que subiu, né, tecnicamente, foi reconhecida pela Isso. organização, ela também tem que ter esse preparo de Sim. tratar as pessoas, de desenvolver as pessoas e também conhecer um pouco da legislação, né? Uhum. Porque o conhecimento da legislação é que vai balizar algumas decisões e até uma forma de condução das equipes, né? Sim. Agora, o preparo pessoal de desenvolvimento dos líderes, ele é fundamental. Sim. Porque eu vejo muitas vezes alguns líderes, como você mesmo falou, muito bem intencionados, Sim. mas que na motivação de vamos cumprir metas e vamos desenvolver e vamos fazer acontecer, deixar um legado, vamos ser os únicos, né? E acabam Sim. sufocando as pessoas, cobrando demais, no sentido assim de além daquilo que é o normal de toda a organização, com metas irreais, Ou né? até seria a forma, Também. talvez, porque assim, até já dando spoiler, a próxima gravação, o próximo episódio que vai para o ar é para uma especialista em comunicação não violenta, né? Uma advogada e tal, que daí foi para a área de mediação e daí foi fazer essa coisa da comunicação não violenta. E aí, claro, eu não aprendi com ela ainda, porém, né, o que a gente sabe da comunicação violenta é que existe formas de se falar. Isso entra aqui também. Existe. Até esse aqui é um tema bem amplo, é bem gostoso, é muito gostoso de Para falar. que lado nós vamos, tá? Então, veja assim, o preparo do líder ele é fundamental. A forma com que ele repassa, muitas vezes, as orientações ou a forma com que ele cobra, muitas vezes elas são muito autocráticas, né? Tá. Então, claro, em determinado momento a gente tem que usar um estilo autocrático, mas é com questões mais emergenciais. Mas quando isso se torna constante e se torna uma pressão para o seu colaborador, é extremamente ruim. Pessoas, por exemplo, narcisistas, né? Aham. Elas é que devem aparecer e não desenvolvem a equipe. Então, elas abafam a equipe, tiram a Sim. autonomia, não deixam as pessoas aparecerem Sim. eu vejo que acabam destruindo, muitas vezes, equipes que poderiam ter um desempenho maravilhoso, Sim, porque né? poda, Que vai né? podando, né? Aham, corta as asas. Tem casos que eu sou diretor, gerente, presidente, eu Eu mando, né? mando. Então não dá oportunidade para as pessoas participarem do processo, de colaborarem com as melhores ideias, de se sentirem parte da Tá, é organização. verdade. E elas acabam relegadas a um segundo plano, de executores de alguma coisa, né? E aí a cobrança tem que ser maior, tipo, é um ciclo vicioso, né? É um círculo vicioso. E aí elas ficam cada vez mais restritas, né, no seu ambiente de trabalho, sem uma autorrealização, que é também um fator motivacional, e Sim, acabam se excluindo também dos processos. Ou seja, a sim, organização é mais um local para trabalhar, né? sim. Eu costumo falar o seguinte, isso aí já é um praxe, né, que a gente fala de mercado, mas Uhum. o nosso maior sintoma é o domingo à noite, né? Como é que eu vou levantar na segunda-feira, se eu vou levantar motivado para o Sim. trabalho, Ou se eu vou... desesperar. Isso! Ou aquele desespero, né? Nossa, mais uma semana. Já pensou o sacrifício, o sofrimento das pessoas pensando Sim, assim, né? sim, Então, aí vem o papel do líder, que é o desenvolver principalmente estímulos para as pessoas, para que elas se sintam motivadas, que elas queiram participar do trabalho, queiram realizar-se com os trabalhos, né? Desenvolver atividades e começar também a transmitir isso para as suas equipes de trabalho, sim. né? Mas e a tua atuação, por exemplo, da tua empresa de consultoria, tá? Vamos falar mais especificamente, não sei se tu quer falar de forma geral ou especificamente na implantação ou adequação, acho que vocês Adequação. chamam, Uhum. a NR1. Tu faz o quê? É o treinamento da liderança, é o diagnóstico do que tem que ser implementado na empresa. Fala um pouquinho do, ok, eu vi esse podcast, eu preciso adequar, ou
não é nem precisar adequar a norma, mas eu quero começar a olhar para a saúde mental dos meus colaboradores. O que o Jacomassi pode me ajudar? Isso. Então, veja, a norma ele é um instrumento, né? Eu já recomendo que vá além da norma, né? Não precisa seguir Sim, uma norma. Se você estiver com todos os teus requisitos cumpridos, a norma é uma consequência, é né? Eu só vou verdade. seguir. É como se Aham. fosse implantar qualidade, né? Eu tenho a filosofia da qualidade. Aí a auditoria da qualidade, se eu tiver tudo ok, não Tô tem problema nenhum. tranquilo. É. Aham. Então, eu vejo que é mudar a própria mentalidade. O primeiro passo é o diagnóstico. Tá. Esse diagnóstico nós trabalhamos com a primeiro cultura organizacional, que a cultura faz parte daquilo que são os executivos principais, os diretores, os gestores, os presidentes, né? Sim. Que é justamente o que se pretende desenvolver numa organização em função de alguns princípios, de alguns valores, Tá. né? Daquilo que é a formação da cultura, né? Os preceitos. Tá. Então, tendo a cultura que seja promotora da qualidade de vida, já é o primeiro passo. Tá. Se não tiver essa cultura, aí a nossa vamos dizer, contribuição seria de sugerir algumas formas de que essa cultura possa ser modificada ao longo do tempo para que ela se adeque a uma visão mais moderna, a uma visão mais produtiva, né? Então, esse é o primeiro passo. Tá. O segundo viria a própria condição do trabalho, que aí vem com as questões ergonômicas, Tá. as relações de trabalho, psicossociais, que também faz parte desse diagnóstico. Então, estando ok, nós temos só adequações ou monitoramento. Tá. Não estando, nós também entramos com um plano de sugestão para o que deve ser feito para promover melhor as condições de trabalho, né? Aqui envolve um pouco aquela questão do clima organizacional, Sim. né? Como é que é o clima organizacional de uma empresa, né? Quais são os medos, quais são os receios? As Entendi. pessoas se comunicam de uma forma adequada? Existe um compartilhamento de metas? Ou cada um é escondido, né, no seu cantinho, ninguém conversa com ninguém, né? Sim, Então, o sim, ambiente de trabalho, a forma de comunicação, que é uma comunicação não violenta, né? sim. Então, esses fatores também fazem parte do clima. E depois as relações pessoais e interpessoais, que aí a gente já desce num outro estágio, em que a gente vê mais a questão comportamental das pessoas, que normalmente também é reflexo daquilo que as lideranças instituem, É verdade. né? Então, nós trabalhamos o contexto, né, do organizacional para grupos, para as pessoas, e vemos e trazemos isso numa forma de, primeiro, sensibilização de palestras, né? Segundo, é do trabalho pontual, e do terceiro, que eu vejo mais importante para as empresas que já têm alguma política definida, é o acompanhamento, que é uma ouvidoria interna, que é um processo de qualquer problema que comece a surgir, já reduzir, né, Isso qualquer tudo é carga. documentado? Documentado. Tá. Só que eu já vou fazer uma parte. Tá. E também o endomarketing, que é uma área que você tem um domínio Sim, maravilhoso e foi tem quando eu desenvolvido. tive o contato com a NR1, né? Isso. Por o RH chamar a gente para fazer alguma ação ali, porque tudo é comunicação, né, Exatamente. Jacomassi? O marketing, ele ajuda, ele contribui nesse trabalho, nessa fase de comunicação. Muitas vezes, por exemplo, você faz ali a palestra, o treinamento e tal, mas você tem que ter algo mais perene dentro da empresa para relembrar os valores ou relembrar alguma Isso. prática, né? E aí entra a nossa área, Até justo. definir quais os canais mais efetivos de comunicação, né? Que hoje nós Sim, temos várias formas. sim. Algumas organizações até nos procuram nesse sentido, né? Usa o e-mail, usa o WhatsApp, Sim, e o a que é TV do formal, o que não refeitório, é. né? Então são coisas relativamente básicas, mas que interferem muito na parte de comunicação, né? Sim, Depois daquele eu não sabia, eu não acompanhei, né? sim, eu não vi, não Eu não recebi o vi. e-mail. E aí depois sempre se acham os culpados, né? Nunca a causa do problema, Que né? também é da cultura, né? Tem Exatamente. empresas que têm essa cultura da responsabilização e outras empresas você vê que tem a cultura do foco na solução, não é? Exatamente. Olha, esse é fundamental. É isso que a gente procura trazer para as organizações. É resolver os problemas, tomar decisões assertivas, né? E não só a caça às bruxas, né? Nós temos que... Exato. Nossa, esse teu trabalho ele pode ser de longuíssimo prazo, né? Dependendo do tamanho, para... dependendo do tamanho do problema que você tem que resolver. Com certeza. Então, veja, quando o problema está mais nas lideranças, né?
Daí nós temos que fazer um trabalho gradativo, porque a mudança de cultura não é de curto prazo, né? Pois é. Agora, quando tem as empresas já mais estruturadas, eu vejo que a gente tem Mais condições rápido. pontuais de trabalhar e implementar o processo de acompanhamento, Tá. né? E posso te perguntar quais são os fatores que entram nesses riscos psicossociais? Porque a gente falou um pouquinho de excesso de metas, né? Isso. Ou pressão, ou ali uma forma de o líder ser um pouco tóxico e não saber cobrar, não saber delegar. Mas quais são, assim, esses fatores de uma forma mais, né, objetiva? Bom, alguns que até a gente já citou, mas é importante, né? Metas irreais, quando se colocam metas ou condições de trabalho que não se pode cumprir ou que a própria organização não concede todos os instrumentos, sejam financeiro, seja equipamentos, tecnologia, layout, ergonomia. Então, a organização tem que estar preocupada em dar as melhores condições de trabalho para o Tá, colaborador, tá. mesmo que seja em trabalho remoto, Tá. né? Mesmo em home office, não há problema nenhum. A outra questão é do trabalho, por exemplo, em que exige só a pressão tempo e as pessoas têm que ficar fazendo hora extra, tem que trabalhar fora do seu horário normal de trabalho, né? Tá. Então, essa é uma outra pressão. A outra é a forma de tratamento, que é o assédio. Tá. Então, tem o assédio moral e o sexual. Os dois, hoje, representam muito dentro dessa normativa. Sim. Elas têm que ter um cuidado muito especial, porque qualquer coisa que seja oriunda da organização, ela pode caracterizar assédio moral. Sim. Então, como hoje é um assunto que está, vamos dizer, efervescendo no Sim, mercado, sim. nós temos um trabalho muito grande de tentar identificar aquilo que é um trabalho organizacional e que muitas vezes é da pessoa. Então, dá um exemplo: se a pessoa está depressiva, passou por uma experiência ruim na vida pessoal, é óbvio que ela vai ter um reflexo dentro da organização, né? Queiram ou não. A gente diz que tem que separar os assuntos pessoais e profissionais, mas na prática tem esse... Óbvio, é um ser humano. Um ser humano, né? Então, esse aí não é um problema da organização. Então, ele não se caracteriza como assédio, né? Ou Certo. como uma pressão. Mas eu vejo que a organização pode criar instrumentos para minimizar os impactos e não agravar a situação. Tá. Porque imagine que uma pessoa passe por quem- uma dificuldade, queda de produtividade, vai ser É cobrada uma bola mais. de neve, Exato. claro. Exato. Então, agora eu lembrei de outra especialista que passou aqui, a Marta Cordeiro de Mello. Ela falou da felicidade no trabalho. Só que ela trouxe um ponto que daí eu vou trazer aqui para você, que é um pouco, vamos escutar o outro lado, no sentido assim, ok, a gente, empresa, é mais do que nossa obrigação, um bom ambiente, isso e aquilo, e todas as adequações e etc. Só que quando ela falou de felicidade no trabalho, ela foi muito cirúrgica em dizer assim: não delegue sua felicidade para a empresa, né? Não delegue sua felicidade para outra pessoa e dizer que está infeliz, responsabilizando, por exemplo, a empresa. Ela falou assim: você é o único responsável pela sua felicidade, inclusive no trabalho. Perfeito. E daí ela falou: se você realmente está numa organização assim, você tem a opção de sair, né? Claro que a gente sabe que às vezes sair é um privilégio, né? Que tem, enfim, tem gente que tem menos possibilidades de trocar de emprego, mas salvo isso, em linhas gerais, a pessoa tem essa opção, né? Mas aí, então, vamos trazer pelo outro lado um pouquinho. Por exemplo, você falou de autorrealização, você falou de pressão e de cobrança. E aí eu vou ser bem provocativa, porque você também Ótimo. deve estar vendo nas organizações o conflito geracional. Isso, a intergeracionalidade. Então, veja, eu sou X, né? Geração X. Depois de mim já tiveram os millennials e agora a gente está na geração Z que... Quer dizer, agora a gente já está em outras gerações, mas em termos de força de trabalho, a gente está tendo alguns conflitos intergeracionais com a Gen Z. E aí, menino, ficou esse estereótipo, né? Já pegou de que a geração Z não aguenta pressão, que a geração Z é muito ansiosa, que, vamos dizer assim, é uma geração mais mimizenta, né? Eu vi um vídeo que muitas pessoas do meu círculo viram o mesmo vídeo, não sei se você viu ou não,
que é de um empresário dizendo assim, gente, o que está acontecendo com a força de trabalho? Vou só citar esse para passar a palavra para você e entender a tua visão sobre isso. Ele diz assim, abriu um processo seletivo aqui na empresa e tem pessoas de 25 anos na sala de espera junto com o pai e a mãe. E ele segue o vídeo dizendo assim, fora que ontem, 7 horas da manhã, começou uma moça, foi contratada às 7 da manhã, às 8 ela pediu a conta porque ela teve crise de ansiedade de ficar fora do celular. Aí ele falou, a minha empresa de contabilidade tem 200 colaboradores, não é permitido o celular pessoal durante o expediente. Ela aguentou 1 hora sem o celular e pediu a conta. Então, assim, a gente tem esse debate que está muito efervescente. Por um lado, saúde mental, pessoas esgotadas, ansiedade, etc, etc. Por outro lado, as empresas entendendo que até certo ponto elas têm que cobrar também, né? Afinal de contas, elas precisam do lucro e etc. Até que ponto a cobrança é saudável e a geração X aguenta essa porrada e até que ponto você agora tem que pedir licença para dar um feedback, né? Isso. Olha, esse é um ponto extremamente sensível e é muito gostoso de falar. Por quê? Porque, na realidade, esse conflito, né, que existe entre as gerações, que na realidade não é um conflito, né, mas é uma forma de relacionamento. Sim. Eu prego muito a intergeracionalidade, que é trazer, independente de qual geração, porque muitas vezes até rotula a geração, mas as pessoas não fazem parte daquele rótulo, né? Sim. Ah, sem Né? dúvida. Da idade X a X é uma coisa. Pode ser, tem uma predominância, mas É um não quer dizer que seja. É um estereótipo, né? Aham. Então, o que eu procuro trazer assim para as empresas, fazer uma mesclagem entre as pessoas mais experientes com Concordo. aquelas que estão entrando, né? Até porque existe um entendimento que podem trabalhar juntas. Sim. Um exemplo que eu gosto muito, é um programa que eu também desenvolvi e sugeri para algumas organizações, é do estagiário, né? O estagiário sênior, né? Que é do Que De Niro, aquele legal! filme maravilhoso Sim, dele, é né? muito bom o estagiário. Então, ali é um exemplo da intergeracionalidade, onde tem o ímpeto, a vontade de acontecer do jovem, mas a experiência, a resiliência da pessoa mais idosa, Sim. inclusive 60 a mais. É maravilhoso. Então, aquele filme. esse equilíbrio que eu vejo muito das organizações, mas a empresa tem que saber trabalhar com isso, né? Não adianta colocar duas pessoas uma ao lado da outra que não vai funcionar, mas tem que ter um programa para isso. Agora, voltando para essa caracterização das gerações, eu vejo que é importante, vamos dizer, a empresa pensar nesse resgate, muitas vezes, de tentar trabalhar com as pessoas, dando alguma condição para ela, mas não fugir das suas regras principais. Tá. Então, por exemplo, lá do celular, uma regra? Aí precisa ver se a pessoa pode se adequar àquela regra. Senão, provavelmente, ela teria que buscar uma outra profissão que não Sim. precisasse, né, Que não se tivesse ausentasse essa do seu condição. celular. Aham. Então, eu vejo as organizações também não podem abrir totalmente as suas regras de É trabalho, verdade. porque é um convívio com várias pessoas. É verdade. Né, vários valores, vários sentidos. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande de pensar assim, a empresa não é responsável por tudo, mas ela tem que ter um sistema de recrutamento, de gestão de competências para identificar as pessoas que melhor se adequem àquela condição de trabalho. Que é de novo que a Marta falou, né? Você tem que achar a opção de empresa que propicia aquilo que para você são valores inegociáveis, e da mesma forma a empresa tem que identificar já no processo de seleção. Exatamente. Então, dos gargalos é o processo seletivo. É verdade. Se ele não for muito bem realizado, não tiver uma gestão por competência, ele já compromete até a contratação das pessoas. E aí o turnover aumenta. Aumenta. E o turnover aumentando, as pessoas dizem, viu só, não para ninguém nessa empresa, a empresa né? Sim. E aí começam a criar condições desfavoráveis a um ambiente sadio dentro da empresa. Sim, nossa, foi bem, bem cirúrgico, porque assim, algumas coisas eu acho que é total entendimento só, né? Eu vou tentar
esclarecer. Por exemplo, você usou a palavra autorrealização. Também por estereótipo, se sabe que essa nova geração é estimulada por outros fatores que a minha, por exemplo, não foi habituada. Nós, por exemplo, gostávamos muito da promoção, plano de cargos e salários, algumas coisas assim, mais voltadas à tua remuneração. Por quê? Porque a gente tinha sonho, a gente foi criado para comprar casa própria, para comprar um carro, para constituir família e etc, etc. E o que a gente está vendo também nesses mais jovens é que eles não têm tanto essas aspirações do ter, do adquirir, e sim mais do ser, da experiência. Do viver o momento, viver o presente. E aí eu acho que a empresa também consegue atuar de uma forma preventiva. Se ela entende o que motiva aquele colaborador, ela já vai oferecer aquilo que para ele é importante, né? Então eu concordo, assim, eu acho que é um trabalho a quatro mãos. Tem muita dificuldade, sim, com alguns dessa geração. Eu já tive algumas experiências. E confesso que onde eu vou, né, que tem, assim, sempre tem muita gente que empreende, né, por exemplo, treinamentos, algumas coisas, não, você fala duas palavras, geração Z, começa a reclamação, né, mas eu acho que também tem que ser falado dessa outra parte, né, de o que a gente pode fazer para o ambiente também ficar mais sadio, porque eles são muito rápidos para aprender, né? Eu vou contar uma vivência pessoal aqui que é engraçado. Eu atuei como consultora de marketing na rede HCC, de administradora hoteleira, né? E aí eu lembro que eu ia alguns dias lá e a gente começou a implementar o time de marketing interno. E aí a primeira pessoa que fez parte do marketing foi o Bruno, enfim, hoje ele é meu amigo, já está em outra empresa, um querido. E daí no primeiro dia que eu fui conhecê-lo, olha que engraçado, Jacomássia, às vezes a gente se sente dinossauro, né? Eu peguei e falei, ai, Bruno, que legal e tal, né? Vamos trabalhar juntos, já ouvi falar de você. Olha o que eu te trouxe um planner, sabe o planner, que é aquele bloquinho com os quadradinhos para ele. Eu te trouxe um planner, porque, olha só, eu organizo assim, eu sou a louca da papelaria, então um planner para mim é um baita de um presente. Bem colorido, é o máximo. Nossa, né? É o máximo, dividir atividades em quadradinhos. E aí o Bruno, e ele não fez por mal, assim, ele é um querido, ele pegou o planner e falou, ai, obrigado, mas eu não uso. Fez assim de lado e falou, eu tenho essa planilha. Isso, exatamente. Aí eu olhei para as outras pessoas que estavam na sala e falei, gente, eu nunca me senti tão velha. Então, acho que também um pouco a gente poder levar as coisas num lado mais leve, né, ajuda tanto. Porque ele foi meu primeiro contato com o Bruno, acho que ele lembra disso. E depois a gente teve uma relação de trabalho, acho que por 2 anos, super sadia, super na troca, e eu brincava com ele, eu falava, deixa aqui que eu tô no meu caderno, vou anotar, e ele lá todo digital, né? E, enfim, deu para aprender um com o outro, né? Então, menina, imagine eu já sou jurássico, então, né? Já 64 aninhos aqui, mas vamos lá. Então, eu vejo assim, até vejo uma coisa interessante, eu gosto muito da academia, eu gosto de administrar curso de pós-graduação, palestrar. Você porque mantém o contato. Isso, eu mantenho contato com os jovens, eu gosto de estudar, eu tenho a necessidade de me aperfeiçoar, Sim. Né? De estar atualizado. Claro que a gente não consegue acompanhar tudo, mas Sim. Né, eu tenho essa necessidade. Então, para mim, é extremamente positivo. Ou seja, o estar disposto a aprender sempre, independente Sim. de que idade ou de que gerações somos. Né? Sim. E muitas vezes a forma que eu procuro transmitir para as outras pessoas é como se fosse realmente assim uma troca de ideias. Eu não vou dizer que a minha experiência equivale, mas é dizer assim, puxa, vamos ver, o que você acha se fosse, se não fosse, né? Se fizéssemos assim ou de outra forma. E muitas vezes eu acabo aprendendo. Né? Porque entra talvez um pouco na vaidade do líder, né? Exatamente. Ou seja,
vamos só voltar no exemplo. O cliente no HCC, o que eles precisavam era do controle ali. Mas se o controle é no papel, se o controle é digital, para eles tanto faz, precisa que funcione, né? Na nossa área até se brinca assim, agora tá surgindo alguns memes assim, ninguém liga se o teu anúncio foi feito em inteligência artificial ou não. Porque tem muita notícia, esse anúncio foi feito em inteligência artificial, esse anúncio não foi. Gente, ferre-se, para não usar outro nome feio aqui, ferre-se, o cliente quer um anúncio que impacte, que gere conexão com as pessoas, né? E aí na tua área de consultoria, liderança, processos, enfim, eu acho que é sobre isso, né? É sobre se desapegar um pouco do controle, né, do teu ego, né? Veja, o ego, tá, principalmente dos líderes, das pessoas que ocupam cargo de liderança, ele é um perigo, porque as pessoas acabam se isolando e se achando, né, que somente a visão delas, a palavra delas é que vale. Sim. E isso muitas vezes tolhe o desenvolvimento da equipe. Sim. Então, quando eu tenho um grande desafio de construir equipes de alta performance. Sim. Mas a equipe de alta performance, ela também te provoca. Por quê? Porque você tem que dar autonomia. Sim. Você tem que deixar as pessoas pensarem, você tem que deixar as pessoas sugerirem. E muitas vezes o líder tem que abrir mão. Você, puxa, vamos seguir essa ideia, vamos ver o que vai dar. E normalmente dá certo, dá resultado. Né? Então, é a flexibilidade muitas vezes. Eu defendo muito assim a visão do líder inspirador. É aquele que inspira, não necessariamente ele tem que tomar a decisão e as outras pessoas obedecerem. Né? Mas você criar essa inspiração nas pessoas. E voltando até um pouquinho, talvez, a questão, por exemplo, das pessoas que não estão motivadas em determinados momentos, eu sempre dou um estímulo assim, olha, então faz o seguinte, você está passando por uma dificuldade, né, relatou o problema, então procure vir se divertir. Venha se divertir aqui na empresa. Produzir e se divertir. Venha aqui para utilizar o seu tempo, para esquecer os seus problemas pessoais e venha aqui se autorrealizar profissionalmente. Então, é um período que a gente tem que dar para as pessoas para que elas possam ser produtivas, mas felizes. Sim. Né? Buscar esse resgate da felicidade. Entendi. Então, essa interação. Levar mais leve, né? Agora, o líder ele não pode assumir os problemas das pessoas. Certo. Né? Ele não pode viver os problemas das pessoas. Porque senão a gente cai no líder super-herói também. Exatamente. Que esse coitado desse líder, ele também está sendo pressionado. É isso. Ele recebe a pressão da alta gestão, aí ele recebe, né, falando hierarquicamente de baixo para cima, ele recebe a pressão daquele monte de problema pessoal, chega num ponto que você tem também que... né, assim, socorro, sou líder e não dou conta nem dos meus problemas, como é que eu vou dar conta dos problemas dos outros? Exatamente. Então, por exemplo, até a questão das atividades, né? Você pode ter uma rotatividade de alguma atividade que seja prazerosa e que não seja daquela que a pessoa realmente não gosta. Óbvio que é uma questão de pouco tempo. Depois a pessoa tem que se adaptar novamente à sua condição normal de trabalho, né? Certo. Você não pode trazer eternamente, ser o paizão, exatamente, né? Aí tem esse perigo também. Eu queria voltar no impacto dos riscos psicossociais, mas antes explica um conceito pra gente. Você falou que, né, mais de uma vez, você falou o termo equipe de alta performance. Você montou isso no HC, Sim. no Amigos do HC, e agora você trouxe esse conceito de novo. Apesar do nome ser autoexplicativo, acho que até certo ponto, acho que dá pra gente esmiuçar um pouquinho. Montar um time de alta performance é apenas escolher os melhores currículos? O que é isso? Vamos lá. Primeiro, eu acho que é escolher o profissional adequado que tem um perfil para conduzir uma equipe de alta performance, né? Depois, é a adequação desse profissional em função daquilo que normalmente o líder, né, ou o superintendente, o diretor, pensam em termos de desenvolvimento de trabalhos. Então, o papel que eu vejo do líder inspirador é das diretrizes de trabalho. Né? E a equipe de alta performance, ela vai aderindo a esse plano à medida em que você vai orientando cada vez mais, né? Ele é um orientador do processo de tomada de decisão, ensinando as pessoas a tomarem as decisões corretas em função dos parâmetros e diretrizes que o líder, que o dono da empresa quer, né? E dando autonomia e permitindo a criatividade. Então, o que acontece? A própria equipe começa a ficar mais unida, apresentar os seus resultados, apresentar os seus esforços
e que não precisa a todo momento ter a intervenção do líder para tomar uma decisão. É muito de confiança, Vai, né? isso, depois eu vou falar de confiança. Desculpa. Confiança é É fundamental, que eu né? me enxergo nas tuas falas, né? É maravilhoso. Eu já tive muitos, né? Para o meu porte de empresária, eu já tive muitos colaboradores, muitos mais do que eu tenho hoje. E eu tô me enxergando nisso, por isso que eu falei, hoje eu tenho menos profissionais trabalhando aqui, Sim, mas eu tô enxergando eles nesse time de alta performance. Por exemplo, a gente está aqui gravando, eu fico o dia inteiro off. E eu gosto de ver os materiais da agência em geral. Eu não gosto de microgerenciamento, sabe? Eu isso, perfeito. deleco. Mas eu gosto de ver os materiais antes do cliente. E aí, agora que a gente está aqui, eles antes de começar me perguntaram um trabalho super importante que a gente passou a semana inteira. Hoje é uma sexta-feira, pessoal. A gente passou a semana inteira trabalhando nisso e eu não vou ver o resultado final. Eles perguntaram se podia mandar. Eu falei, pode, porque tem prazo e hoje eu fico aqui contigo. Ó, minha cabeça tá aqui. E eu sei que ou eles enviaram ou estão enviando. Então é por isso que eu até falei da confiança, porque eu tenho certeza que o material ficou incrível. Então, Sabe? é isso que é importante, sabe, Milena? Porque a partir do momento que você já definiu como que o trabalho deve ser feito, quais são as diretrizes, Eles vão fazer. você tem a certeza que eles vão fazer. Então, a performance dele te dá uma segurança pela confiança que você tem na equipe. Sim. Então, hoje até nós estamos trazendo um evento que ele é internacional, vai ser lá no final de abril, depois eu vou... Me conta. Se chama Trust, que é a confiança. Sim. Então, a confiança ela é muito ampla. A confiança ela passa primeiro da própria pessoa nela mesma, a partir do momento que ela recebe esses estímulos, a confiança nas pessoas que estão próximas, que hoje, queira ou não, é uma falha, eu acho que muitas vezes das relações interpessoais, a falta de confiança pela forma com que as pessoas utilizam, né, dos seus valores e das atitudes em relação às outras pessoas. Sim. Então, esse trabalho vem justamente fortalecer a questão de confiança para que as organizações sejam mais produtivas, tenham um melhor clima organizacional, tenham melhores resultados. Então, a confiança é um dos pilares para a construção da equipe de alta performance. Sim. Né? Sim. E que se eu conseguir constituir essa confiança, que ela é recíproca, né? Sim, Da mesma forma sem que o líder deve dúvida. confiar na equipe, a equipe deve confiar no Sem líder, que dúvida. vai estar sempre pronto a defendê-la. Né? Sim, verdade. E normalmente se dá algum problema, o problema é do líder. Sim. Né? Não é da equipe. Com Né? certeza. E essa máxima também que existe no mercado, né? O gerente, o diretor, o presidente que só critica a equipe, é sinal que dando o feedback da sua própria gestão. Exatamente. Muitas vezes, se acontece alguma falha, eu chamo o colaborador, eu falo, em última instância, eu sei que essa falha é minha, né? Porque ou eu que não vi, ou eu que não arrumei o processo, ou eu que deleguei errado, enfim. Mas sabe o que enfim, que é, não Milena? é sobre mim. Mas sabe- que a gente vai... É gostoso, né? Eu vou me vendo. Até porque eu fui essa pessoa que teve uma formação absolutamente técnica e eu tive que ir aprendendo sobre liderança. Muitas vezes tropecei, muitas vezes errei. Aí eu fui atrás de tentar aprender mais, me desenvolver. Acho que muito vem do autoconhecimento. Certeza absoluta. A própria inteligência emocional. Então, o próprio Joacir Martinelli, que é especialista nisso, ele falou para mim, Milena, não me orgulho do líder que eu era há 20 anos. Eu também não me orgulho da líder, talvez, que eu era há 10 anos. Ou não é que eu tenha vergonha, mas eu acho que hoje eu sou mais bem preparada, né? Exato. E eu espero que daqui a 10 anos eu seja ainda mais, porque eu espero continuar estudando sobre isso, né? Com certeza. Eu vejo assim, o líder, ele alcança o seu objetivo quando ele passa a ser já dispensável. É verdade. Né? Se você é um líder indispensável, é sinal que você está retendo conhecimento. Se tu não pode você tem tirar que ter um férias, controle, alguma coisa está Você errada, tem medo né? da sua equipe. Né? Aí Vão você tirar se meu torna lugar, indispensável. O que é o evento Trust? Então, um Trust é um evento da Soul,
que é uma empresa de consultoria também, né, internacional, e que ela está trazendo para o Brasil, por intermédio da Interlock, né, consultoria, que também fui convidado a participar, justamente dessa questão de geração de confiança como um fator de mudança de cultura, mudança de clima na organização para aumento da produtividade, a questão da Que responsabilidade legal. social da empresa, de governança, né? Então envolve assim alguns conceitos. Serão 2 dias de evento, ainda é uma data que nós estamos definindo. Vai Tá. ser em maio, já vou corrigir, em Em maio que maio. será. Tá. Aham. Então, provavelmente daí gostaria até de convidá-la para participar. Vai ser Ai, maravilhoso. mas olha, com todo prazer. E aí o nosso episódio vai para o ar antes disso, então quem quiser mais informações para participar, evento imperdível, manda mensagem que a gente divulga daí a data certinha. Ótimo. Vamos voltar para a NR1, pelo amor de Deus, vamos voltar para as organizações saudáveis. Nossa, mas isso aqui já, né? Falamos de tudo um pouco, Com certeza. mas todos temas que acabam reverberando lá na saúde da organização, né? Tu pode contar para mim o impacto desses riscos psicossociais? Então, ok, eu não tô olhando para isso, sempre fiz minha cobrança de metas da mesma forma. Ah, ninguém nunca reclamou aqui de depressão, sabe assim, a vista grossa, né? Então, eu tô falando, claro, um empresário hipotético aqui. Não tô olhando para isso. Que risco que eu tô correndo, assim? Então vamos lá. Existem 2 tipos de risco. Um que é relacionado ao colaborador, que pode envolver, por exemplo, a ansiedade, a síndrome do pânico, né, a depressão, a queda de produtividade, por exemplo, a insatisfação, né, dentro do ambiente de trabalho, Até aumento de falta, né? aumento de Que a faltas. pessoa começa a ficar doente. Exatamente. E esses problemas pessoais, eles vão interferir também nas equipes de trabalho e na organização. Então, os pessoais que eu vejo, que é da saúde da pessoa, eles vão comprometer Com aquilo que é certeza. organizacional. Com E certeza. aí a gente vê aumento do absenteísmo, queda da produtividade das equipes, Aumento de erro, talvez. erros, queda na poder de concentração das pessoas Sim, que ocasionam os erros, sim. né? A queda da produtividade, a gente já falou. O clima organizacional também tende a se deteriorar, Sim, porque as sim. relações interpessoais começam a Vão ser ser mais afetadas. complicadas, né? E os índices que eu vejo de aumento de afastamentos por médicos, né? Por doenças. Sim. Então, isso aí, esse eu vejo um risco para as organizações, porque ele passa a ser uma estatística e que daí sim impacta na NR1, que pode ser até motivo de uma fiscalização pelo Certo. Ministério do Trabalho. Normalmente vem por denúncia? Vem por denúncia ou se esses indicadores forem muito altos em relação a uma organização. Tá. Quer dizer, já imaginou se 20% dos colaboradores Sim. têm algum problema Alerta relacionado? lá no Ministério do Alerta. Trabalho mesmo sem denúncia. Mesmo Mas sem no denúncia. âmbito assim no ambiente de pequena e média empresa, É mais por denúncia. tá. Daí o Ministério vem fazer a fiscalização. Até, Milena, se me permite, eu acho importantíssimo Por falar favor. uma coisa, que o nosso trabalho não é só trazer as obrigações para as organizações, mas é em defesa das organizações. Exato. Sabe? Porque muitas vezes você pensa, com a NR1 vem uma série de regularizações, então eu tenho que mais trabalho, eu vou ter mais, mais responsabilidade. Sim. Eu vejo assim, tentar trabalhar com as responsabilidades da empresa, diminuindo os problemas que estão ocorrendo. Sim. Não é alertar, e esse é um medo muito grande que eu tenho, né, que as pessoas interpretem mal. Não é aumentar, vamos dizer, a incidência de reclamações dentro da empresa, muito pelo contrário. É mostrar para o colaborador o papel que ele tem dentro da organização e a responsabilidade também que ele tem. E olhando pelo lado da empresa, é aquilo, a organização saudável, com pessoas saudáveis, vai ter muito mais capacidade de entrega do Exatamente. resultado, da queda do número de faltas, todas essas coisas que geram um prejuízo calculável também, fora o prejuízo incalculável, que é, claro, a saúde, né, das Isso. pessoas. Então, eu vou dar até um exemplo que é interessante, né? O assédio moral, o assédio sexual.
Então, o assédio sexual, nós temos que trazer a conscientização e sensibilização de todos dentro da organização, dos líderes principalmente, para que não tenha algum indício de que Claro, tenha ocorrido algum fato. claro. Por outro lado, dos colaboradores também da mesma forma. De que forma que eles estão deixando muitas vezes as coisas acontecerem, seja por uma vestimenta, seja por uma forma Claro. vamos dizer, Se de contato portar. pessoal, né? Então, Uhum. todos esses cuidados também terem do outro lado, Sim, né? Não é um equilíbrio da balança, né? Os sem dois dúvida. lados têm que ter um Sim, equilíbrio. porque você pode também preparar o líder para um caso em que ele está sendo induzido ao erro, né? Claro Perfeito. que acredito que quem tenha valores muito firmes não ceda, né? Esse tipo de pressão, mas acho que você entendeu o que eu falei. Você também mostrar para o líder que ele tem que deixar muito claro que o limite é esse, né? Exatamente. E do Perfeito. colaborador que ele não pode ter alguns jogos, né? Eu chamaria assim de algumas armadilhas para que os gestores ou as pessoas que interessam de ter um certo conflito caiam nessas armadilhas E que é a gente bom chama. para todo mundo, né? Essa evolução, assim, porque a gente muito fala, às vezes, dos problemas da geração Z no ambiente de trabalho, mas, por exemplo, também foram as novas gerações que começaram a trazer esses debates que, no fim, toda a sociedade ganha, né? Exato. Os debates sobre assédio sexual e moral, principalmente, eram coisas que eram totalmente veladas, existiam e ninguém falava, ninguém combatia. E toda essa mudança da sociedade, todos ganham. Perfeito. Então, veja, até na mudança da sociedade, nós temos um movimento migratório muito grande, né? Pela escassez da mão de obra, então, muitos estrangeiros vindo. Então, imagine o seguinte: isso já aconteceu no passado e agora vem uma nova onda de culturas diferentes, Exato. de valores diferentes. E eu fui procurado até bem recente para fazer um trabalho nessa linha. Por quê? Sério. Porque tem alguns estilos, né, de imigrantes, seja por qualquer questão de valores, religião Sim. e tudo mais, e que não se adaptam muitas vezes aos ambientes de trabalho das nossas organizações. Entendi. Por exemplo, receber ordens de mulheres, né? Esse aí Ah, gera um conflito danado. Então, dependendo dos valores culturais, eles culturais. interferem na empresa. Então, a organização tem que deixar bem claro essas regras de E convivência. não é de novo lá no recrutamento que se identifica Exatamente, isso. exatamente. Eu vejo assim o recrutamento e já de início, né, deixar bem claro essa relação, Entendi. essas relações que o colaborador deverá aceitar caso ele queira ter uma oportunidade de reposicionamento do mercado. Jacomassi, eu queria fazer, acho que duas perguntas assim finais, porque já me levantaram a bandeirinha do tempo aqui, senão a gente vai ficar até amanhã, vai Com gravar certeza, 5 é muito episódios na gostoso o tema. corrida. E passou tão rápido, né? Mas deixa eu fazer essas primeiro. O que que a empresa pode fazer para se prevenir de qualquer problema relacionado a risco psicossocial, caso a gente não tenha já falado sobre isso, e o que fazer para se adequar também. Então, acho que prevenir e se adequar a essa nova normativa, porque na verdade a gente tem até maio desse ano, né, Exato. para se adequar. Então, eu queria deixar essas finais para você. Perfeito. Bom, a legislação é importante, né? Isso aí acho que é ter conhecimento da legislação. Sim, Nós estamos desenvolvendo um trabalho relacionado à primeira parte, é de sensibilização e conscientização. certo. Então, algumas palestras. Normalmente a gente está trabalhando com grupos de relacionamento empresariais, né? Sindicatos patronais e tudo mais, e também com algumas organizações, com alguns eventos in company, Tá, que é uma sensibilização geral, né? tá. Então, o primeiro passo, eu acredito que seja esse, a sensibilização. O segundo é começar já uma conversa com algumas organizações, seja de grande porte, médio e pequeno, de identificar esses riscos. Tá, Então, nós podemos também fazer um trabalho junto à medicina do trabalho, né, tá, que identifica todas as questões psicossociais. tá. Hoje nós temos a parceria, posso falar, né, com a Ocupare, Pode com a falar. Ocupare, que é a medicina do trabalho, Tá. e que ela nos trouxe, inclusive, para ajudar nesse trabalho, né, de equipe multifuncional, que temos duas assistentes sociais, duas pedagogas, advogado,
economista e administrador, que sou eu, que tu tá na parte de gestão. Nossa, e é bem Carlos também, multidisciplinar, né? medicina do trabalho, um médico, então, e 2 pedagogas. Então, é uma equipe assim bastante forte que vai dar orientação em todas as áreas da empresa, né? Tá, Então, é identificar esses riscos, porque os riscos são função da própria atividade da empresa. Se é tá, uma indústria, vai ter uma característica, sim, comércio, outra. Se é um sim, telemarketing, por exemplo, tem outra característica. sim, Então, nós damos um mapeamento de todos os possíveis riscos. E a partir do levantamento desses riscos, aí nós começamos a atuar pontualmente, né? Quais os problemas que nós podemos resolver pela empresa e um programa de implementação, acompanhamento contínuo, avaliação dos indicadores principais e retroalimentação de todo o processo. que aí é totalmente customizado para cada caso, Customizado né? para cada empresa. Então, esse é o processo que eu vejo assim que tem funcionado, tem dado um resultado principalmente assim de nível de satisfação, melhoria de produtividade e cumprimento da legislação para que não ocorra nenhuma multa, Sim, né, uma intervenção direta do Ministério. Então, esse é um sim. trabalho que a gente tem levado com muito carinho e é muito gratificante. Que legal. Tá ali, como é que é no final do dia, né? Que se fala, no final do dia tá falando sobre pessoas, né? Sobre pessoas. Total. Que bom. Recado final. A gente abre esse espacinho para você falar um recado final, assim, para as pessoas, tá? Como você se sinta confortável. Pode ser um provérbio, pode ser um ensinamento, pode ser um compartilhar, um recado para as empresas que ainda não estão olhando para isso, enfim, um espacinho teu que você pode emendar com como as pessoas te acham, entram em Perfeito. contato contigo. Olha, eu acho que talvez assim como recado, né, principal para todos aí que assistem, na realidade nós temos aí um trabalho muito importante que não é só a questão de saúde nas organizações, mas é a saúde das pessoas. Então, quando a gente dá o foco nas pessoas, seja o próprio líder, o gestor, o dono da empresa, nós estamos promovendo uma sociedade melhor. Então, o impacto para nós vamos sentir talvez nem na nossa geração, nas futuras Exato. gerações que vão ter uma condição de trabalho melhor. E hoje, o trabalho que eu vejo é redução de risco para a sobrevivência da empresa também. Sim. As médias e pequenas empresas, elas vão sofrer bastante por isso. E muitas vezes talvez não tenham esse conhecimento, esse know-how. E então, podem ter certeza assim, que a gente tem uma equipe que gostaria de participar para ajudar, para resolver os problemas, e que eu acho que nós estamos construindo uma coisa maior. Nós vamos também deixar um legado para a sociedade. Sim, sem dúvida. E como entra em contato contigo? O LinkedIn, Instagram, WhatsApp, site? Então, né, eu vejo assim, meu LinkedIn, né, o Idélcio Jacomassi, tem a Jacomassi Consulting, que é o site, né, Tá. e depois as redes sociais também do Idélcio. Jacomassi com 2 S's. Jacomassi. Então, Perfeito. Jacomassi procurando ali tem algumas as redes sociais também. Eu que você ia falar das redes sociais, eu acabei te cortando com a grafia do Jacomassi, mas é isso, né? Edélcio Jacomassi, Idélcio LinkedIn, Instagram e o site jacomassiconsulting.com.br. Consulting. Ou consultoria também, tem alguns que já são joga no consultoria. Google, vai achar. Vai aparecer. Perfeito. Querido, obrigada. Milena, muito obrigado. Eu é que agradeço, agradeço Prazerzão. imensamente a oportunidade. E que bom esse tempo, né, de qualidade, assim. A gente, Nossa. apesar que a gente é conversador, toda vez que a gente se encontra, a gente conversa um bocado. Mas como eu sempre falo aqui na gravação do Project Talks, eu falo com as pessoas sem celular, sem interrupção. É aqui, né? Isso. Olho no olho. E além de agradecer, eu queria te dar os parabéns, né, pelo trabalho que você desenvolve. Eu Obrigada. tenho acompanhado pelas redes sociais, lá eu sou seu fã. Ai, querido, é recíproco completamente. Ainda sou super grata pelas oportunidades que você tem me dado nos MBAs, tá bom? Gente, obrigada por nos assistirem até esse momento. Foi uma aula, né? Conversem mais com o Jacomassi, uma pessoa extremamente experiente, acessível, querida. Deixa eu parar de fazer propaganda. Fazer propaganda, então, do youtube.com/Projetual Comunicação ou Project Talks também no Spotify. Um beijo e até o próximo episódio.